Glória a Deus, Jesus. Tá bom, somos da vida. Maravilha. Hoje é um dia muito especial. Vamos abrir nossa Bíblia aí no livro de Lucas, capítulo 1, verso 17. Uma passagem interessante aqui. Quando o anjo de Deus, o Gabrielzinho, ele vem falar com o Zaca, vai bater um papo com o Zaca legal assim. Quem achou? Diga amém? Amém. Amém? Ouça um amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, livro de Lucas, Evangelho do Senhor, capítulo 1, versículo 17. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Amém? Amém. Olha, Pai, coloca nas tuas mãos esta palavra, esta ministração, este povo, a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, e os pais, porque hoje é o dia deles. E o Senhor, como Pai, sabe disso, que quão maravilhoso é ser realmente um pai e viver essa maratona, viver essa experiência, viver essa coisa tão gostosa que é ser pai, avô, bisavô, trisavô, tetravô, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Senhor. Toma o primeiro lugar nesta palavra. Dirige, Senhor, as nossas vidas. Fala para o teu povo aquilo que eles precisam ouvir, não aquilo que nós queremos. Faça de nós um canal de bênção para trazer a sabedoria da tua palavra para este povo que aqui te encontra, no nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Que a graça do Senhor esteja com vocês, pais. Hoje é dia de vocês, em nome de Jesus. Mas também são importantíssimas, parceiras inseparáveis e preciosas. Amém? Amém. Eu gostaria de iniciar falando do Gabrielzinho, o anjo, que apareceu ao sacerdote Zacarias para lhe contar sobre o seu filho, que em breve nasceria. Interessante que Zaca estava lá no templo em Jerusalém, lá, né, ministrando, porque ele foi destinado a ministrar naqueles dias. E ele estava no Santo dos Santos, quando o anjo apareceu para ele. Ele tomou o maior sustão, né? Chegou lá, o anjo chegou para ele: calma aí, Zacarias. Eu vim aqui trazer uma notícia boa para você. Ó, essa mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho muito abençoado, e esse menino será uma bênção do Senhor. E então, João Batista deveria ser ter um ministério tremendo. Parte desse ministério é descrito aqui no capítulo 1, verso 17. Diz assim: para converter os corações dos pais aos filhos. Amém? Amém. Então, já que hoje é dia de vocês, pais, né? Pais, dia de vocês. Amém? Então, como hoje é dia de vocês, eu quero falar diretamente com vocês. É claro que comigo também, né? Também são pais, né? Não é de conta, não. O raio e a são todos pais.
A bênção de Deus cai sobre todos nós. Bom, primeiro, eu gostaria até de fazer uma reclamação, mas quando eu cheguei aqui, eu olhei essa mesa maravilhosa, muito preciosa. Eu lembro que no dia das mães não teve um negócio assim bacana, não, né? Teve mais. Ah, teve mais bacana ainda. Teve mais. Pois é, aquela Teve mais coisa, teve prêmio, teve um monte de coisa. Pois é, aquela pontinha de ciúme, né? Aquela pontinha de ciúme tá final do conta. Mãe é mãe, né? De alguma forma, né? O dia dos pais parece tão importante quanto o dia das mães. O que será isso, hein? O que será? O que será? Bom, alguns dizem que é apenas uma jogada de marketing, né? O comércio faturar mais alto, né? Mais cartões, mais presentes, movimentar o comércio. Mas sempre aquela pontinha de ciúme, né? Um ciúme santo, um ciúme abençoado, um ciúme. É porque, afinal de contas, mãe tem o pai junto com ela, né? É companheira preciosa, é a parte que falta no homem. Amém? Então, deixa pra lá essas coisas, afinal de contas, mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Eu também tive uma, eu muito abençoado, gostava dela. Todo filho adora a mãe. Filha, todos adoram. É paz. É sobre isso que vamos falar neste momento. Quero falar sobre paz. Deixa eu dizer uma coisa. Tomar uma coisinha. Entenda uma coisa. Mãe é carinho. Mãe é carinho. É aconchego. Né? É consolo. Porém, pai é força, é comando. E por isso tem que se esforçar para ser o exemplo e comando do lar. A própria palavra diz que o homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem. Amém? Tem que ser guiado por pais, vocês têm que ser guiados por Cristo. Cristo é o cabeça de vocês, nossa cabeça. Amém? Bom, vamos lá. Então, os pais devem prover as necessidades materiais de suas famílias. Além disso, eles devem ensinar a diferença entre o certo e errado aos teus filhos e mostrar o que significa ser gentil, mas ser forte. Os pais, mais do que ninguém, ensinam aos filhos o que significa ser homem de verdade, com H maiúsculo. E também ensina às filhas o que significa ser mulher, com M maiúsculo. Amém? Amém. Ouçam amém? Amém. Glória a Deus. Agora, como pais, nós temos a responsabilidade de ensinar aos nossos filhos o caminho do Senhor. É claro que nem sempre esses meninos gostarão do ensino. Muitas vezes eles vão ser um pouco rebeldes. É da natureza do jovem ser rebelde. Isso é a natureza do jovem. Do jovem é da jovem. Amém? Amém. Aleluia. Bom, muitas vezes eles vão até querer rejeitar esse ensino e muitas vezes optarão por não segui-lo. Diga aqui claramente o exemplo do filho pródigo, né? Que tinha tudo na casa do pai. De repente, chuta o balde e fala assim: pai, ó, eu quero usar pai e viver minha vida sozinho lá. Deixa eu fazer o que eu quero. E aí então ele vazou fora, pegou o que era dele e gastou tudo, que não tinha a sabedoria do pai, ele não aprendeu. O pai, apesar do pai ter tido essa responsabilidade, ter estado com ele ensinando dia a dia, ele não quis aprender, ele não quis absorver esse ensino. É aquilo que nós estamos falando aqui.
muitas vezes nossos filhos não querem absorver o ensino que os pais trazem. Amém? Muitas vezes não querem absorver isso, porque o pai é o nosso exemplo de verdade, de honestidade, de hombridade. Muitas vezes os filhos não querem isso, não desejam isso. E aquele jovem aprendeu da forma mais difícil. E quando nós, filhos, agora é para vocês, quando nós, filhos, desobedecemos a diretriz que o nosso pai nos traça, a vocês, jovens, quando nós desobedecemos a diretriz que o Senhor nos passa, dá ruim. E para esse menino deu ruim, porque depois que ele torrou tudo, aí então ele viu que estava na pior. Particularmente, como dizer assim, na N. Então, aí deu uma fome grande naquela povo e passou a ter necessidade, então recorreu àquilo. Depois ele viu e falou assim: olha, deu ruim mesmo, mas eu sei que na casa do meu pai a coisa está boa lá. Lá os próprios escravos, os próprios empregados, eles têm fartura de tudo. Eles comem do melhor e bebem do melhor. Eu estava lá, eu sei, eu vi. E aí então ele disse: vou voltar, vou consertar com meu pai e vou viver uma nova vida com ele. E obedeceu e seguir os seus comandos, a sua diretriz e os seus caminhos. Bom, é para isso que nós estamos aqui, para ensinar o certo, para amar nossos filhos, cuidar deles, cuidar da nossa casa, do nosso lar e da nossa família. É para isso que nós existimos. Pais, vocês são responsáveis. Amém? Mas a gente se esforça, porque esse projeto divino é a nossa responsabilidade. Então, pai, o que você está esperando? E o que você vai fazer sobre isso, hein? O que vocês vão fazer sobre isso? Então, bom, vamos lá. Bom, vejamos então o que esta ministração, essa palavra de Lucas nos traz aqui sobre essa grande verdade que é como ser pai. Como ser pai. Primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos melhorar, você pai, precisa melhorar a sua caminhada com Deus. A melhor maneira de fortalecer a fé de uma família e dos seus filhos é fortalecer a fé do seu pai. Se o seu pai é forte na fé, a família é forte. Por isso, mães, mulheres, esposas, vocês são um baluarte importantíssimo na vida dos seus maridos, dos pais da sua casa, dos líderes da sua casa, do comando da sua casa. Amém? Amém. Pois bem, a melhor maneira de fortalecer a fé de uma família é fortalecer a fé do seu pai. Antes que a fé possa ser fortalecida, ela tem que ser possuída. Eu me lembro daquele caso, daquele menino, quando Jesus subiu o monte com 2 discípulos e foram orar, e de repente, quando eles estavam descendo do monte, de repente, o que acontece? Estava lá uma turma, discutindo o assunto, os discípulos de Jesus, os 10, discutindo com os fariseus e tal, e ele chegou: o que deu aí? Jesus chega lá já definindo: o que aconteceu aí? O que deu aí? O que está dando aí? E aí então, alguém da multidão fala assim: olha, eu trouxe meu filho, que está endemoniado, e o Senhor disse: não consigo fazer nada. Se você pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus fala assim: olha, se tu pode, tudo é possível aquele que crê. Aí no final da discussão, daquele papo para lá e papo para cá, e aí então Jesus disse assim: você crê? Isto é, você tem fé? Ele falou: Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha pequena fé. Aquele cara, ele tinha fé, porque afinal de contas,
Ele saiu da casa dele, pegou o filho, colocou embaixo do braço e falou assim: é minha família, é meu filho, eu tenho que cuidar, eu tenho que levar para a cura, eu tenho que fazer o possível e o impossível por ele. É assim que o pai tem que pensar, fazer o tudo e o impossível pela família. É importante, a casa é importante. E aí então, ele tinha fé, com certeza, porque afinal de contas, ele ouviu falar de Jesus, falou que esse cara curava, que ele fazia milagre, que ele expulsava demônio, que coisa, falou, esse cara vai resolver o meu problema. E aí então ele vai, o filho debaixo do braço, e vai, chega lá, o que acontece? Jesus não está. Tem 10 lá, mas os 10 não fizeram nada, não conseguiram fazer nada. Faltava fé naqueles 10? Não. Só que Jesus falou: certa casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas aí ele perguntou: se tu crês, se você tiver fé, tudo é possível aquele dia. Aí ele falou assim: olha, eu creio, mas minha fé está pequenininha. Por isso que é importante fortalecer a fé da família através da fé do pai e da mãe, claro, porque você é um com o pai. Não é assim? Quando você se casa, você passa a ser um com o seu marido, vocês dois são um. É assim que acontece, é dessa maneira que acontece. Então, você, mulher, é pai junto com o seu marido. Amém? Você é o outro lado da moeda. Vocês dois são a família. Aí aconteceu o que aconteceu. Jesus falou, o demônio saiu e foi curado. Fortalecer a fé da família. Nossa fé em Cristo deve ser genuína. Precisamos comunicá-la aos nossos filhos. Você, pai, tem essa responsabilidade, porque a fé de vocês tem que ser genuína e vocês têm que comunicar essa fé aos seus filhos. É importante isso, muito importante. O termo fé aqui é exclusivamente uma referência à fé pessoal que você, pai, tem que ter em Cristo Jesus, que é o consumador de toda a obra. É nele e através dele e por ele que as coisas existem e serão alcançadas. Então, é claro que você crê na mensagem do Evangelho, das Escrituras, que Jesus é o único Filho de Deus sem pecado, que Ele morreu na cruz em seu lugar para pagar pelo seu pecado. A palavra diz assim: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, Romanos 3, 23, e diz mais ainda no Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, mas Deus elogia o seu amor para conosco, em que, sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Romanos 5:8. E ainda Romanos 10, 9 e 10 diz assim: para que, se com a tua boca, olha só, para que, se com a tua boca confessares a Senhor Jesus, confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração o homem crê, e para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isso é o que significa ter fé em Cristo. Isso é o que significa ser um cristão. E por isso, pais, vocês têm que crer, ter fé, ser verdadeiros cristãos. Mas não foge não, vocês também. Essa pedra está na mão de vocês dois. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguém está arrependido de ter vindo hoje para essa palavra? Hein? Glória a Deus. Bom, mais um. Tudo começa com os pais. Tudo começa com os pais.
Quaisquer mudanças espirituais que precisem ocorrer em nossa casa, devem começar em nossos corações. Você, mãe, você, pai, tem que ter a transformação dentro do coração de vocês. Nós devemos dedicar-nos a nós mesmos e nossa família ao Senhor, e isso diariamente. Nós precisamos dedicar-nos a nós mesmos, nos dedicarmos a nós mesmos, ao Senhor e também as nossas famílias, diariamente. Quando você levanta, você já tem que estar entregando sua família de Deus. Glória a Deus. Então, olha só, presta atenção, deixa eu falar uma coisa com você. Ore sempre dessa maneira quando você acordar. Acordou? Levanta assim no cantinho, levanta assim na sua cama, ou fica deitado mesmo. Mas se você tiver mais frio, então fica embaixo do seu cobertor, ali embaixo da coberta. Mas acordou, você já fala assim: bom dia, papai. Bom dia, Jesus. Bom dia, Espírito Santo. E aí então você vai falar com Deus assim, desse jeito. Presta atenção. Senhor, vamos repetir comigo. Eu vou falar, vocês repetem, para que vocês gravem a palavra. Senhor, consagro a Ti, a minha vida, a minha casa, a minha família. Aí no caso, o homem fala assim: a minha esposa, Meu esposo, e a mulher fala assim: ao meu marido, os meus filhos, os meus filhos, os meus negócios. os meus negócios. Isso aqui, gente, é palavra de Deus. Está baseado no Provérbios 16:3, que diz assim: confia ao Senhor tudo que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Então, você consagra ao Senhor tudo que você faz, e tudo aquilo que você confessou diante de Deus será bem-sucedido. Você, pai, tem essa responsabilidade. Quando você levanta, você já fala: bom dia, papai, bom dia, Jesus, bom dia, Espírito Santo. Senhor, eu consagro a minha vida, a minha casa, a minha família, os meus bens, as minhas crianças a Ti. E aí, parte para a oração, entrego o ao Senhor. Amém? Amém. Isso significa assumir a liderança quando se trata de assuntos espirituais. Pai, vocês são o herói, vocês são o espelho, e seus filhos seguirão seus exemplos. Pai, seja sempre o primeiro a querer Jesus, a viver Jesus em sua casa, em sua vida, em seus negócios. Seja sempre o primeiro a querer aprender mais de Jesus. Seja o primeiro, pai, a frequentar as escolas de ensino, a escola bíblica, os cultos normais, os cultos de oração, os cultos de ensino. Seja o exemplo para a sua casa. Amém. Glória a Deus. Amém? Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Posso ouvir um amém, pai? Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, deixa eu continuar, porque aqui a gente vai até meia-noite conversando sobre isso. Já me falaram que tem que terminar por causa da ceia. A ceia está bonita, olha só que ceia linda. Pegar uma mãozinha ali. Glória a Deus. Bom, entenda uma coisa, pais. O papel de vocês não é apenas autoridade. Não é apenas autoridade. Menino! O papel de vocês é de exemplo. Faça o certo e ensine o certo. Amém? Amém. A filosofia popular diz assim. Eu já falei muito isso. Uma vez me perguntaram assim, quando
eu era professor, eu estava lá com meu, como é que fala? O meu London Size, 120 milímetros de cigarro desse comprimento assim, estava lá. Alguém chegou assim: professor, fumar não faz mal para a saúde? Eu falei: faz. Por que você fuma? Aí eu falei assim: ó, faça o que eu mando, o que eu ensino, não o que eu faço. Exatamente filosofia popular. Faça o que eu digo, não o que eu faço. Mas isso não funciona mais, nunca funcionou. É uma verdade mentirosa que o diabo criou para que você faça o errado, achando que está certo. Não faça isso, gente. Você é o exemplo, porque aquilo que você fizer, o seu filho vai acompanhar e vai fazer também. Você é o exemplo. Se você faz uma coisa errada, seu filho não vai querer te copiar. Eu digo que as crianças olham para os pais como exemplo. Então, seja um bom exemplo para a sua família. Eu não estou falando só para vocês, não, pais. Pais, aqui eu incluo pais. Pai e mãe. Pais. Vocês são o exemplo. Olha o que a Bíblia diz. Em Gênesis 18, 19, diz assim: porque eu conheço que ordenará a seus filhos e à sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para fazer justiça e juízo, para que o Senhor faça cair sobre Arão o que ele falou. Exemplo. Nós precisamos liderar a nossa casa, a nossa vida, a nossa empresa, os nossos negócios, o nosso trabalho, o lugar onde você é subordinado. Nós precisamos liderar de forma correta os nossos filhos, para que eles sigam o nosso exemplo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso capítulo 11, verso 1, diz assim: sede meus seguidores como eu sou de Cristo. Paulo fala assim: olha, eu sou seguidor de Cristo, ele é o espelho da minha vida, então sejam meus seguidores, façam aquilo que eu faço, aquilo que eu faço é aquilo que Cristo me ensinou a fazer. Amém. Eu sigo o exemplo de Cristo, então sigo o meu exemplo. Glória a Deus. Eu quero ser o exemplo de vocês. Aleluia. Glória a Deus. Por isso, eu quero dizer para vocês: Pai, para onde você está levando a sua família? Pense nisso. E eu encerro por aqui, em nome de Jesus, e agradeço aos irmãos a paciência de vocês, e que o Senhor abençoe a todos vocês, pais, mães, filhos e filhas. Glória a Deus. Amém?